Cara, é bizarro você imaginar que já estão fazendo 10 anos de universo da Marvel, cara. São 18 filmes já. Até porque eu tava lá vendo Homem de Ferro. O primeiro filme tava aqui escrevendo. As imagens do blog nem abrem mais, ó. Puro heavy metal. O gêniozinho milionário Tony Stark. Que texto merda, cara. É impressionante a visão do Homem de Ferro em toda a sua imponência e presença aterradoras. Acho que é aquela coisa meio maluca de a gente achar que 2008 foi ontem, né? Da mesma forma que, pra mim, os anos 80 foi há 20 anos atrás, sabe? Mas só pra você pensar, cara, 2008 eu tinha 20 anos. Eu tava no terceiro período da faculdade. Eu tava começando meu estágio na Globo.com. Era uma outra vida. A Lady Gaga tava lançando Just Dance, cara. O Obama tava começando o primeiro mandato. Então bora lá para 10 anos de Marvel em 10 minutos. Não, 10 anos não. Não. Tá. Os 10 filmes da Marvel em ordem cronológica em 10 minutos. Não, vai ter mais de 10 minutos, com certeza. Enfim, qualquer merda aí, os filmes da Marvel, todos os filmes da Marvel em ordem cronológica, pra gente aquecer pro Guerra Infinita. Foi! Ok, essa história do universo cinematográfico da Marvel, na verdade, começa muito antes. Na verdade, antes do próprio universo em si, quando 6 singularidades, que são basicamente os elementos primordiais dessa galáxia, tomam formas de pedras, de joias, formando aí as joias do infinito. Essas joias se espalharam pela galáxia durante milênios, e várias criaturas ao longo das eras tentaram dominá-la e controlar o seu poder. Uma dessas criaturas foi o Malekith, o líder dos Elfos Negros, que ele queria usar a convergência, que era o alinhamento das galáxias, das dimensões, para dominar o universo como um todo, mas ele é impedido pelo Bor, que era o líder dos Asgardianos. O Bor tem um filho, que é o Odin, e o Odin e a sua filha Hela começam o seu caminho de conquista aí, conquistando todos os 9 reinos e colocando o Odin como protetor desses 9 reinos e o rei de Asgard. Inclusive é ele também que protege a Terra da dominação dos Jotun, né, lá os Homens de Gelo, que eles vêm aqui pra Terra tentando transformar o nosso planeta numa nova era glacial. Essa parte não fica muito clara nos filmes, mas dá a entender que o Odin deixou o Tesseract com a Joia do Infinito aqui na Terra. E é também alguma parte do passado que o meteoro carregado de vibranium acerta o continente africano. A gente pula então para os anos 40, onde aí o Caveira Vermelha, que era um dos comandantes nazistas e líder da Hydra, ele recupera então esse Tesseract que estava escondido no monastério lá, protegido pelo Walder Frey. E nesse mesmo momento a gente passa a conhecer então o Steve Rogers e o Buck Barnes. O Buck é esse cara que está se alistando nas forças, né, para proteger, para lutar contra a força inimiga, e o Steve Rogers, por mais que tenha o espírito de querer fazer o bem, de se doar e de lutar pela nação, o cara não tem o porte físico que vai permitir ele a fazer isso, entendeu? Mas felizmente, durante um evento de tecnologia e futuro, ele conhece o Stanley Tucci, que tava ali já trabalhando numa fórmula. O soro do super soldado não vai só deixar ele fortão, mas vai também fazer esse espírito, essa coisa boa, também se expandir, sabe? O Steve Rogers ainda passa pelo processo de se transformar em um super soldado, lourão grandão, e a maior propaganda de anabolizantes ever. O Thorin mata o Stanley Tucci, o Capitão América captura o Thorin e descobre aí, tem o conhecimento da Hydra. Inclusive, Hayley Atwell, meu amorzinho da Marvel, maravilhosa, badass, pega, tira o maluco, vai dar porrada. Te amo, linda. Mesmo o procedimento dando certo, Steve Rogers é visto aí como um elemento de propaganda e não é levado a sério, o pobre coitado. Mas o Capitão América, ele prova que ele não é só um rostinho bonito, entendeu? Que ele tem ali o conceito de estratégia, do latim, estratégia. E ele começa a desbaratar essas bases de operações da Hydra, e numa dessas ele reencontra o Buck, ele salva o Buck e toda a sua tropa. E aí o cara de fato começa seu caminho para se tornar o Capitão América. Ele recebe a ajuda do Howard Stark, que queria pra ele um escudo feito de vibrânio, com a única quantidade que ele existia, desse metal mais resistente do planeta. Numa das missões da tropa do Capitão América contra a Hydra, ele e o Buck estão do lado de fora presos ali, segurando num trem pela Suíça, até que o Buck acaba caindo pelo abismo e é dado como morto. E durante o combate dos dois, o Tesseract tem uma reação e abre um portal que transporta o Caveira Vermelha para uma outra dimensão. Inclusive, Caveira Vermelha fase 4, Marvel, traz esse vilão de volta, cara. Esse cara não morreu, não. Acontece que o jato do Caveira Vermelha, que continha a ogiva que ele ia fazer o ataque, tá indo em direção a Nova York, e não tem outra maneira pro Capitão América impedir isso a não ser se jogar o jato no mar Ártico, também desaparecendo. Os caras conseguem recuperar o Tesseract, mas não há qualquer sinal, qualquer vestígio do Steve Rogers. Motivado pelos atos de bravura do Capitão América, a Peggy Carter e o Howard Stark fundam aí a Superintendência... Caralho, como é que é o nome disso? De intervenção, espionagem, puta que pariu. Logística e dissuasão. Dissuasão, tá certo?
Dissuasão. A Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão, a SHIELD. Excellent! No começo dos anos 80, Meredith Quill se apaixona pelo Ego, um visitante nesse planeta Terra. O cara, na passagem pro nosso planeta, deixa a sua semente por aí do seu plano maligno aí de terraformar o universo como um todo. Na verdade, ele deixa duas sementes, né? Enfim. O Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga, tá tentando desarmar um míssil que tá indo em direção à América. E a parceira dele, a esposa Jane Van Dyne, entra no nível subatômico, consegue desarmar o míssil, mas se perde completamente no mundo quântico. E a Meredith Quill desenvolve um câncer. No leito de morte dela, o Peter Quill, então, é abduzido pelo Yondo Amando do Ego. Depois do desaparecimento da Vespa, então, o Hank Pym descobre ainda que a SHIELD tá tentando replicar a fórmula dele. O Hank Pym fica puto com o board ali da SHIELD, principalmente com o Howard Stark, e abandona pra sempre ali o grupo e fala: ninguém vai pegar a porra da minha fórmula. Pulando pros anos 90, Maria e Howard Stark são assassinados por um assassino misterioso que tava querendo roubar a fórmula do super soldado que Howard Stark finalmente conseguiu replicar. Mas é também nessa década que o rei T'Chaka de Wakanda se vê obrigado a assassinar o N'Jobu, que era o seu irmão, depois que ele descobre que o cara tava traficando pra fora de Wakanda armas feitas de vibrânio, em parceria aí, em collab com o Ulysses Klaue. Mas no finalzinho dos anos 90 e 99, o Tony Stark, durante uma festa de ano novo, ele tem um encontro muito rápido que vai ser significativo pro futuro dele. O primeiro encontro é com o Jansen e depois é a esnobada que ele dá ao Aldrich Killian, que simplesmente queria apresentar o objeto de estudo dele, né? Mas também puta nerdão querendo fazer isso na festa de ano novo, né? Fala sério. Logo no começo dos anos 2000, mais uma vez na tentativa de replicar a porcaria do soro do super soldado, o Dr. Bruce Banner, então ele se infecta, que se coloca como cobaia, se infectando com raios gama e tendo um efeito colateral absurdo, se transformando numa criatura insana que ele quase mata o amor da vida dele, a Betty Ross. Ele começa a ser caçado ao longo dessa primeira parte dos anos 2000 pelo General Ross, o pai da Betty, que já não gostava do cara e agora, principalmente que ele esse monstro, coloca como um objetivo pessoal de eliminar ele. Tony Stark, então, o herdeiro do Howard Stark, herdeiro não só da fortuna, mas também da inteligência dele, tá fazendo uma demonstração de uma nova arma de execução em massa, o Jericho, quando o comboio dele é atacado. Um dos mísseis que era da própria empresa dele explode, colocando um monte de estilhaço à beira de perfurar o coração, e ele é capturado por uma organização terrorista, os Nove Anéis. O Tony Stark então reencontra o Jansen, embora não lembre dele, e os dois juntos criam não só o reator Arkham, que vai manter os estilhaços para fora do coração do Tony Stark, mas também o protótipo que viria a ser aí a primeira armadura do Homem de Ferro, a Mark I. O Tony então cria a Mark I, a Mark II, a Mark III, e enfrenta o Obadiah Stane, que era o seu tutor, né? E o cara tenta replicar a fórmula dele, criando aí também uma armadura pra si, o Monge de Ferro. E logo depois do combate, a galera tá especulando que esse cara de armadura é o segurança dele, mas no filme não tem isso. O cara chega logo ali no meio do público e fala: quer saber, meu irmão? I am Iron Man. E aí começa o que a gente pode chamar de Era dos Heróis, porque logo em seguida o Tony Stark recebe uma visita de um cara misterioso chamado Nick Fury, e foi aquele momento no cinema onde quem era nerdão, leitor de HQ, tipo, ficou assim... Teve um gozo nerd, e que a maioria da gente aqui, que, né, que sabia porra nenhuma, ficou tipo... Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Bruce Banner, então, é descoberto no seu esconderijo na favela da Rocinha, e ao mesmo tempo o Tony é atacado em Mônaco pelo Ivan Vanko, que é filho do Anton Vanko, que foi um dos caras que trabalhou com o Howard Stark há muitos anos atrás. Saindo da Terra, a gente vê a coroação do Thor como o herdeiro e sucessor do trono de Asgard, ao mesmo tempo que os Yontu, os Homens de Gelo, atacam lá os cofres de Asgard. O Thor, em retaliação, ataca Jotunheim contra as ordens de Odin, gerando uma ira no cara que bane ele pra Terra. E é resgatado pela Jane Foster lá e os seus parceiros ali, que é Dennis e o Savage. Savage? Né? Não é isso? Quem tá na merda também é o Tony Stark. Ele recebe a visita do Nick Fury e descobre que a Natasha Romanoff, na verdade, é a Viúva Negra e estava infiltrada dentro da Stark Industries. E o Nick Fury deixa com ele todo um legado, todo um material de pesquisa do Howard Stark, inclusive um novo protótipo pro novo escudo do Capitão América. O Jim Rhodes então reaparece como War Machine, e ele e o Tony Stark, agora lá vestido da Mark VI, enfrentam o Whiplash também, que tá com uma nova armadura durante a Stark Expo. O Tony então descobre que ele não foi aprovado para o Projeto Vingadores, mas
acho que o Nick Fury pelo menos quer ele como um consultor. Agora peraí, impressão minha ou é o Wakanda que tá marcado ali no painel, ali atrás? O Thor então se apaixona pela Jane Foster durante uma noite, ok, né, Natalie Portman também não vou te julgar. Ele invade a base da SHIELD, tenta recuperar o seu martelo, descobre que ele não é mais digno, quase toma uma flechada do Gavião Arqueiro, mas o cara tava tão desgraçado que nem precisava, mas o cara tava triste. Bruce Banner então se transforma em Hulk no meio da universidade, enfrenta o exército do Ross e o Blonsky, que tava usando também ali o sorinho, que deixou ele também com os poderes de super soldado. O Loki então envia pra Terra o Destruidor pra eliminar o Thor de uma vez. O Thor recupera os poderes do Mjolnir, enfrenta o Loki na Bifrost e o Loki, desgraçado da cabeça, se lança no espaço, desaparece porque ele tá magoado, ele não quer mais saber de nada, ele é um bastardo, acabou com essa porra. O Blonsky descobre que o soro que ele tomou tem uns efeitos colaterais absurdos, ele se transforma no Abominação, e ele e o Hulk tem um mega combate no Harlem. O Ross então completamente derrotado, né, tá se afogando num copo de cerveja, recebe a visita do Tony Stark, que fala pra ele que eles estão formando aí então um super grupo. E o Steve Rogers finalmente é encontrado congelado no Ártico, se desespera e corre pela Times Square e descobre que o cara ficou congelado durante 70 anos e perdeu a dança dele com a agente Carter. I had a date. A SHIELD então tem a ajuda do Selvig para trabalhar ali o Tesseract, para criar armas a partir dele. Olha, é a mesma parada que o Caveira Vermelha queria fazer, né? Quem é o certo e errado nessa história? Só que o que eles não sabiam é que o Selvig estava sendo dominado pelo Loki. O Loki então, sabendo o Tesseract, faz um acordo com o Thanos e o Thanos, o rei da preguiça, fala: meu irmão, quer saber? Faz essa porra lá, dá esse cajado aí pra ele, que tem uma joia do infinito também, de boa, ele resolve lá essa merda pra gente, leva o Chitauri essa porra aí. Ih, cara, resolve, quer saber dessa porra não, esquece isso aí. E aí a gente tem aquele velho trope de qualquer filme de super equipe ou de parceiros que eles não se entendem no primeiro momento. Todo mundo briga com todo mundo, até no final, quando o agente Coulson morre. Os caras então têm a motivação pra se reunirem e enfrentarem o exército do Chitauri que tá invadindo Nova York, né? O Bruce Banner reaparece depois de um transplante de cabeça e ele revela, na verdade, que ele agora consegue controlar o poder dele do Hulk, porque ele tá sempre pistola o tempo todo. Ele tá sempre nervosão o tempo todo. That's my secret, Cap. I'm always angry. E a gente tem um clipe que é mais usado quando vai se falar a porra de Vingadores o tempo todo. E eu não ia fazer diferente. Vingadores formados, o Thor leva o Loki como prisioneiro de volta para Asgard junto com o Tesseract, e o Thanos, quando descobre tudo que a merda que aconteceu, o cara, além de não ter conseguido uma joia do infinito, ele perdeu a outra que ele deixou no set do Loki. O cara fica da risadinha, fica feliz, entendeu? Eu no lugar dele ia tá puto, que essa merda que foi feita, essa bagunça aqui que o cara prometeu uma coisa e não entregou, entendeu? Tem gente que vê problema, tem gente que vê oportunidade, né? E dos restos da batalha de Nova York, o Adrian Toomes vê uma oportunidade, ele faz um contrato com a prefeitura pra conseguir limpar toda aquela bagunça. Quando ele é destituído pelo Tony Stark, ele fala: meu irmão, isso aqui é parada alienígena, tu acha que eu vou deixar isso aqui ir pra qualquer um? O cara então fica puto da vida e resolve falar: quer saber, eu vou usar esse negócio aí pros minhas paradas. É a era dos heróis, vamos mudar também, vamos investir aqui em outros negócios. Mas não foi só ele não, foi a Hydra também, que pegou lá o cetro do Loki e começou a fazer experimento com humanos pra transformar ele nos milagres, né? Os seres humanos melhorados, com poderes. Tudo muito bom, tudo muito bem, a Terra salva, mas o Tony Stark não tá indo muito bem, ele tá sofrendo de um estresse pós-traumático, afinal, o cara atravessou um portal e foi parar numa outra galáxia, cara. Ia morrer ali naquela hora. E pra completar, o cara ainda é atacado aí pelo Mandarina, o terrorista que tá querendo acabar com ele, tudo que o próprio Tony Stark representa, essa coisa dos heróis. O Tony então entra numa jornada de descobrimento, que é exatamente quem ele é, quem é o herói. O herói é o Homem de Ferro, o herói é exatamente o Tony Stark, que é só a armadura, ou é o que tá dentro do coração dele. Ele descobre então que o Mandarim era uma farsa midiática e que, na verdade, quem tá por trás de tudo era o Aldrich Killian, que recriou e tá recriando umas propriedades. Eu não entendo exatamente essa trama do Homem de Ferro 3, entendeu? Mas esse é o momento que me irrita nessa história, que a galera não é, mas cadê os Vingadores? O Tony Stark tá sendo atacado. Cara, não tinha como eles se reunirem. Tava todo mundo resolvendo suas tretas, todo mundo no meio da merda. O Thor tava resolvendo o caos que tava acontecendo nos 9 reinos, tentando botar ordem na coisa toda. Acontece um ataque dos Elfos Negros, trazidos aí, liderados pelo Malekith, que retorna à vida. O Éter, a joia da realidade, tá na Terra causando uma confusão, misturando física, quebrando as leis da natureza. Ele incorpora no corpo da Jane. A mãe do Thor morre, mas ninguém se importa. E o próprio Capitão América tá em Washington, tendo que lidar com a descoberta de que a SHIELD, na verdade, é
completamente podre por dentro e dominada pela Hydra. Descobre ainda que os caras estão no poder do Buck, que o Buck virou um super assassino. O Thor consegue deter o Malekith em Londres, que estava justamente tentando usar a convergência para completar os seus planos. A joia da realidade e o éter é guardada com o colecionador, e o Loki de novo faz de conta que morreu para no final revelar que ele assumiu o lugar do Odin. E o Capitão América consegue, na verdade, acabar com tudo, Hydra e SHIELD, e ele descobre que o próprio Soldado Invernal, na verdade, o Buck ainda existe um Buck ali dentro, entendeu? O cara não reconhece ele, mas salva ele lá do fundo do mar. O Peter Quill, agora adulto, recupera um orbe de uns restos de uma civilização antiga, e ele descobre, na verdade, que tem um cara atrás daquele orbe ali, que é o Ronan, cara da raça Kree, que tá querendo vingança pela, expurgo que aconteceu da raça dele. E aí o cara faz um acordo com Thanos, que é o senhor preguicinha, não quer mover uma palha. Ronan vai recuperar esse orbe, então, pro Thanos, e o Thanos vai eliminar Xandar, que foram os caras que oprimiram o povo dele. Mas quando o Ronan descobre que dentro do orbe, na verdade, tem a joia do poder, ele fala: ah, filha da puta, quer saber que se eu tenho a joia do poder, eu não preciso de você, meu querido. Eu uso a própria essa joia aqui e faço eu mesmo o serviço, sabe? Mas o cara era tão poderoso, mas ele não contava com o poder da dancinha do sex appeal ali do Peter Quill. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Then bring it down hard. Ele, a Gamora, o Drax, o Rocket e o Groot formam então os Guardiões da Galáxia, e eles começam a fazer missões. Inclusive, logo depois de uma das missões pro Sovereign, ele reencontra então o Ego, o pai dele, na verdade, que é o cara meio celestial, o cara é meio mais ou menos um deus. E o Peter acha que tá tudo bem, agora reencontrou o pai finalmente, até descobrir que o Ego, na verdade, queria só usar o poder, a essência divina, entre aspas, dentro do Peter Quill, como lá uma bateria, como energia pra ele executar então esse plano, de terraformação do universo. O Peter então abre mão desses poderes para derrotar o Ego, ele descobre quem na verdade era o pai dele o tempo todo e descobre também o valor da família e o poder da amizade. Que bonito. Nada como a música ali do Cat Stevens, hein? O Tony, ainda como reflexo da Batalha de Nova York, fala: quer saber? Parou com essa porra, vamos ter que se armar também, vamos se proteger. O cara cria vários minions, robô minions pra proteger na segurança. Ele começa então a desenvolver junto com o Bruce Banner uma evolução do Jarvis, uma nova inteligência artificial que vai servir de sistema de proteção pra Terra. Só que o problema é que essa inteligência artificial toma vida e assume a forma de Ultron. E falou: meu irmão, quer saber? Cara, você acha que eu vou ser tão capaz, cara? O Ultron se une a Wanda e o Pietro e ele compra todo o estoque de vibrânio do Ulysses Claw e arranca o braço do cara. O Bruce Banner é controlado pela Wanda e volta, a ser aquela criatura fora de controle, tendo que ser controlado pelo Tony Stark. Os caras conseguem impedir que ele transfira a consciência pro novo corpo que ele tava criando a partir desse vibrânio. E olha a mistura, você tem o Jarvis criado pelo Tony Stark, mais o Bruce Banner, mais os poderes, os raios do Thor, e junto da Joia da Alma dão vida ao Visão. O Ultron cria um dispositivo antigravitacional que transforma Sokovia numa cidade flutuante para usá-la como meteoro para extinguir a humanidade. A Wanda e o Pietro então percebem que o Ultron é um psicopata e se juntam aos Vingadores. O Pietro morre salvando o Gavião Arqueiro, mas ninguém se importa. E os Vingadores, junto da SHIELD, junto da Wanda, junto do War Machine, todo mundo se une para conseguir fazer o melhor, para evacuar a cidade. Eles explodem as cidades nos céus e o Tony Stark meio que dá uma afastada, fala: putz, fiz merda mesmo, vou dar uma afastada dos Vingadores, acho que não é o momento pra mim. O Capitão América assume, criando esse novo time, e o Thor, que já tinha ficado ligado e esse negócio da Joia do Infinito, ele vai pro espaço pra investigar o que tá acontecendo. E o Hulk, depois de ter perdido o controle mais uma vez, desaparece com o Quinjet. E aí o Thanos finalmente resolveu tirar a bunda da cadeira e falar: meu irmão, eu vou fazer essa porra mesmo, não dá pra confiar em ninguém pra resolver essas porra, Fine. I'll do it myself. Logo depois disso, do outro lado dos Estados Unidos, o Scott Lang sai da prisão e ele se torna um pupilo do Hank Pym, E o cara precisava de alguém para ajudar ele, porque ele sabia que os caras continuaram estudando a Fórmula Pym, para conseguir replicar a fórmula dele. E o Scott Lang se torna, então, o novo Homem-Formiga e enfrenta o Jaqueta Amarela no quarto da filha dele. Paralelamente a isso, o Stephen Strange sofre um puta acidente que destrói a habilidade dele manual e vai acabar totalmente com a carreira dele. Buscando uma cura, ele chega até o Camartage, que é esse grupo de monges liderado pela anciã
anciã e ele descobre como funciona o plano astral. Nessa daí ele se vê envolvido numa trama onde Caecilius, um ex-discípulo da anciã, tá tentando fazer contato com Dormammu, que ele vê num plano astral onde o tempo não passa, ele quer ter vida eterna. A coisa se complica quando eles descobrem que a própria anciã usava dos poderes do Dormammu para não envelhecer. Num dos ataques em Nova York, a anciã morre e o Stephen Strange tem que se tornar o herói para defender a Terra da invasão dessa criatura. Para isso, Caecilius começa a diminuir as forças de defesa da Terra. Primeiro ele destrói o pilar de Londres, e quando Stephen e o Mordo chegam na China, o próprio pilar de Hong Kong já foi destruído e o Wong foi morto. O Stephen então quebra as regras da natureza no momento que ele usa a joia do tempo, quando ele vai voltar no tempo e recuperar e salvar as pessoas da destruição que Caecilius cometeu. Ele então confronta o Dormammu de perto e você já sabe, né? Dormammu! Dormammu, I've come to bargain. O Mordo não fica feliz com aquilo, ele abandona a ordem e pro final, na cena pós-créditos, a gente descobre que na verdade ele vai começar uma caça a todos esses caras que conseguem manipular essa magia, porque ele acha errado que essa galera use esse poder para os seus próprios benefícios. A questão é que o negócio de Sokovia, embora os Vingadores tenham salvado o dia, não ficou nada bem, né? E a coisa se piora mais ainda quando numa das missões dos Vingadores, a própria Wanda perde o controle e acaba causando uma explosão, matando um monte de gente, e os líderes das nações se unem pra falar assim, gente, a gente tem que... não dá pra ficar nesse negócio, nessa bagunça aqui, a gente precisa botar uma ordem nessa casa. O próprio General Ross volta pra ser o capitão desse projeto e falar, gente, olha só, ou vocês se regulam ou não vai dar muito certo essa parada. E aí a cisão dos Vingadores, que já tinha começado, se torna mais iminente ainda, de gente que acha que, ok, a gente tem que ter uma regulamentação, senão a gente não é nem diferente dos vilões que a gente tá enfrentando. E outras pessoas falam, gente, pelo amor de Deus, cara, senão a gente não vai virar agente do governo, a gente tem que ter a nossa própria autonomia pra decidir qual batalhas a gente vai enfrentar. Pra completar, a Peggy Carter morre, todo mundo se importa, ô tristeza. E é uma das vítimas do atentado de Sokovia, o Zemo, que perdeu tudo nessa situação, fala, cara, quer saber? Acabou, não dá pra ter esses heróis aqui, esses caras acham melhor que a gente, eu vou arquitetar um plano pra detonar todo mundo. O cara explode uma bomba na sede da ONU enquanto tá tendo a discussão do Tratado de Sokovia, incrimina o Soldado Invernal, e aí não dá pro Steve Rogers, né, cara? Mexeu com o Bucky, mexeu comigo, e o cara acaba assumindo o lado errado da situação quando ele vai defender o amigo dele. O Steve Rogers e o Falcão descobrem, então, que na verdade o Bucky fazia parte de um programa da Hydra justamente pra recriar esses super soldados e que o Zemo, esse cara vai reativar todo mundo. E aí tem a situação do Steve Rogers e a equipe dele tentar acabar com esses planos do Zemo, mais a galera do Tony Stark recebendo a pressão do governo e falar, gente, tem que parar esses caras, tem que botar ordem nessa porra toda. E a gente tem uma situação que é patética, sabe? Que é herói contra herói. Inclusive o Tony Stark recrutou o jovem Peter Parker aí, que a gente tava começando com os poderes pra falar, cara, tuas habilidades aí podem ser úteis pra gente, porque não é pra acabar com ninguém, pelo menos que a gente consegue parar esses caras. O Tony então descobre toda a verdade e vai atrás do Capitão América junto com o Pantera Negra, que tá querendo se vingar do Soldado Invernal por conta da morte do pai dele. O Zemo revela então que o plano dele nunca foi acordar esses soldados e o Tony Stark descobre da pior maneira possível qual é a verdade sobre a morte dos pais dele, que foi o Soldado Invernal. E aí sim você tem uma batalha emocional onde o Tony quer acabar com o Soldado Invernal e o Steve Rogers sabe que o cara teve lavagem cerebral, que não é assim, peraí, Tony. A merda fedeu de vez, o Soldado Invernal perde o braço, o Capitão América abandona o escudo criado pelo Howard Stark e abandona o manto de Capitão América. O único que dá certo nessa história aqui é o Pantera Negra, que reconhece que estava sendo completamente insano e que matar o Zemo não ia resolver nada. O T'Challa então volta pra Wakanda, onde ele agora vai ter que assumir o trono do pai dele. Ele descobre então não só pisadas na bola do pai dele, como a existência do Eric Killmonger, que era o filho do N'Jobu, e era também um dos caras herdeiros do trono, mas que foi negado completamente a existência e a convivência em Wakanda. E T'Challa logo no começo do mandato dele já tem que encarar uma puta guerra civil acontecendo dentro de Wakanda. Ele consegue subjugar o Killmonger, ascende ao trono e ele realiza que não faz sentido esse negócio de Wakanda ficar fechado, que o planeta Terra precisa de ajuda e de que o Wakanda tem todos os recursos pra fazer isso. Então vai na ONU, não só dizer a verdade sobre o reino dele, sobre o poder no reino dele, como também cria uma base, um centro de estudos em Auckland ali, que vai ser operado pela Shuri. Passa alguns meses, o Peter Parker tá tendo que voltar pra sua vida normal depois de ter, lutado ao lado dos Vingadores. O Peter então tentando chamar a atenção desses caras, fica tentando bancar uma de herói, fazendo pequenas tarefas locais, tentando salvar ali o seu bairro, até que as coisas começam a ficar mais perigosas quando ele começa a ver armas usando tecnologia alienígena e descobre a operação do Abutre, né? O Tony Stark pega o traje de Homem-Aranha de volta depois que ele provoca um mega acidente na balsa, tentando parar o Abutre, e pra piorar, ele descobre ainda que o cara é pai da garota que ele
ele gosta. E aí, depois de uma das cenas mais intimidadoras do universo Marvel, o Peter abandona a Liz no baile pra impedir o Abutre de roubar o carregamento da Torre dos Vingadores. O Tony então oferece pra ele um novo traje, o Aranha de Ferro, e uma posição como membro dos Vingadores, só que o Peter acha que não tá pronto ainda pro desafio e prefere continuar sendo o amigão da vizinhança. E o Thor, que tinha ido pelas galáxias atrás de mais informações das Joias do Infinito, não encontra nada, enfrenta o Surtur, volta pra Asgard pra descobrir que na verdade o Loki assumiu o trono e que ele não tinha morrido como o Thor tinha imaginado. Com a ajuda do Doutor Estranho, eles encontram o Odin, que sem qualquer explicação tá à beira da morte. O Odin então dá uma de Luke Skywalker e simplesmente morri porque tenho que morrer, o que faz a Hela voltar, que tinha ficado aprisionada durante todo esse tempo. E aí o Thor, expulso de Asgard mais uma vez, vai parar em Sakaar, reencontra o Bruce Banner, que tinha desaparecido depois da Batalha de Sokovia, ficou preso em Sakaar durante 2 anos só como Hulk, virou um guerreiro local lá, com fãs e tudo mais, e o Bruce Banner tá até com medo de voltar a se transformar, porque ele não quer perder o controle completamente. O Thor se reúne então com ele, o Loki, a Valkyria e o Hulk pra enfrentar a Hela, e aí eles acabam descobrindo que enquanto eles estavam tentando impedir o grande Ragnarok, que era o fim de tudo, a destruição de tudo, eles acabam provocando isso, porque é a única maneira de acabar com a Hela. Com Asgard destruído, o ponto final da nossa história é exatamente o Thor vagando com o resto do seu povo que sobreviveu, sendo o líder dessa galera, procurando um novo lar para esse povo, só que eles são encarados aí por uma nave gigantesca que a gente não sabe exatamente o que era e a gente sabe o que é, né? A gente sabe quem tá lá, né? Agora olha só, se inscreve no canal para não perder o meu review de Guerra Infinita quando sair e vem fazer parte da Resistência dos Nerds, o meu servidor lá no Discord. Você tem acesso antecipado às pautas, os bastidores do canal, vídeos e podcasts em primeira mão, tem conferência, papo em áudio com a galera que tá lá direto, então é a maneira mais fácil de você ter contato comigo, direto comigo. Então entra lá, patreon.com/Território Nerd, link tá na descrição. E eu preciso treinar mais para melhorar minha resistência.